Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a função MakeArray. Essa é uma nova função de matrizes dinâmicas onde nós podemos criar matrizes com uma quantidade de linhas e colunas definidas e utilizando fórmulas. Nós vamos ver aqui exemplos práticos, desde o mais simples até bastante mais complexos e bem interessantes que você pode aplicar no seu dia a dia. Espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno no Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho em Excel, onde você vai aprender muito mais do que nós temos hoje, até no nosso curso de Matrizes Dinâmicas. E além do curso, nós vamos ter então 6 cursos, uma formação que vai do zero até a programação VBA, com curso Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, muito mais do que você vai ver hoje, Excel financeiro HP2C, lógica de programação em VBA e ainda um curso de dashboards. Tudo isso num pacote só, com acesso vitalício, certificado, prova ao final de cada um dos cursos e acesso imediato e multiplataforma. Funciona no celular, no computador, tablet, na empresa, em casa, na Smart TV, onde você estiver, com acesso 24 horas e eu já disse para você, acesso vitalício. Além disso, você tem toda a garantia, caso não goste do nosso curso, nós devolvemos inteiramente o seu valor. Você tem toda a segurança e garantia. Então você não vai perder nada, só tem a ganhar e principalmente a se destacar no mercado de trabalho com esse curso. Bom, então sem mais, vamos ao nosso vídeo. Vamos falar a respeito da função MakeArray. Então, vamos ler então a ficha técnica primeiro da Microsoft. Então a função MakeArray ela tem a versão, então, para Excel Microsoft 365, 365 para Mac, Excel e Web. Qual o objetivo da função MakeArray? Então, a MakeArray ela retorna uma matriz calculada de uma linha e coluna de tamanho especificado aplicando um lambda. Então, você vai passar para ele uma função, uma fórmula, uma função lambda no caso, e ele vai aplicar ela para cada linha, para a quantidade de linhas e colunas que você determinar. Então, aqui a sintaxe dela. MakeArray, rows, linhas, né? Colunas, e aqui a nossa função, linha e coluna. Lembrando que tem várias funções novas que foram criadas que possuem essa mesma sintaxe, também passando ali, que você é obrigado a passar uma lambda para ela. Então os parâmetros, vamos ver todos eles aqui, os parâmetros são linha ou row, tá? Então vai aparecer assim, o número de linhas na matriz deve ser maior que zero, obrigatoriamente. O número de colunas na matriz, cols, deve ser maior que zero. Todos eles são obrigatórios, parâmetros, tá? O lambda é um lambda que é chamado para criar a matriz. Então, o lambda ele toma dois parâmetros, que é o número da linha, quantidade de linhas, e a quantidade de colunas. Justamente o que a gente passou aqui inicialmente, a gente passa para o lambda, e daí ali você faz qualquer cálculo que você desejar. Os erros que podem acontecer são fornecer uma função lambda inválida ou um número incorreto de parâmetros devolvendo um value, erro chamando parâmetros incorretos. Então, se você não passar a quantidade de parâmetros, ele vai dar esse erro de valor. Ou definir o argumento de linha ou call menor do que 1, para um não número, retorna um hashtag valor erro. Então, se não passar um número ou se for menor que 1, ali na quantidade de linhas e colunas, ele também vai dar esse erro de valor. Então tá, vamos a alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, eu tenho essas linhas aqui e colunas. Eu quero gerar uma matriz de 10 linhas por 4 colunas, onde eu vou fazer então uma multiplicação de linhas vezes o número de colunas, vezes a coluna que ele está, e vezes o valor 10, o valor que tiver aqui, por exemplo. Então, vamos fazer aqui um exemplo simples. MakeArray. Então, tá ali, ó, devolve uma matriz calculada de um tamanho de linha e coluna especificado, aplicando uma função lambda. Primeira coisa, rows, linhas. Segunda questão, colunas, quantas colunas? Qual é a função? Daí a gente vai passar o lambda para ele. Aqui vou dar um Enter para ficar melhor aqui para a gente ler. Lambda, abre parênteses. Obrigatoriamente eu tenho que passar para ele aqueles parâmetros que ele falou antes. Linha e coluna, eu tenho que passar para ele as variáveis, dizer para ele quais são os parâmetros, então eu tenho que dar um nome para eles. Pode ser qualquer nome, tá? Para ficar claro, eu vou passar aqui, ó, linha, coluna, tá? Para você entender, então, que... Então, eu estou passando D22 linha e aqui D23 coluna. E agora eu vou fazer o cálculo que eu falei antes. Então, vai ser linha vezes coluna vezes
o valor que eu digitar aqui. Fecha parênteses, fecha de novo, tá? Então, eu estou passando quantidade de linhas, quantidade de colunas e estou multiplicando, então, fazendo um cálculo qualquer aqui dentro. A última questão, o último dado que vier aqui na Lambda vai ser o retorno do cálculo. Se você não está muito habituado com a Lambda, tem aqui dentro do guia do Excel também um vídeo, uma aula bem legal a respeito de Lambda. Também tem vários outros vídeos aqui no próprio guia do Excel a respeito que eu também recomendo, tá? Vou dar um Enter e está ali, ó. Então, o que ele fez, como a gente pode perceber, é uma matriz de 10 linhas por 4 colunas, aonde eu tenho 10, a linha que ele está, né? O número da linha vezes o número da coluna vezes o valor. E daí a gente tem aqui eles multiplicando todos eles. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Coluna 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Multiplicado por esse valor aqui. Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, aqui é a segunda linha, né? E daí ele começa do 2, e daí vai multiplicando pelas linhas que eu tenho ali. Como a linha 2 vai multiplicando por 2, depois por 3, por 4, por 5 e por 6. E vai criando, então, a nossa matriz. Se eu mudar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, nós temos, então, ele mudando aqui também. Mudando os valores, ele vai mudar também a nossa matriz automaticamente. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, eu quero fazer um sorteio, eu quero gerar uma lista de valores aleatórios com cores, por exemplo, cores da bandeira do Brasil. Então, eu quero aqui uma lista de 10 linhas por 4 colunas. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, make array, abre parênteses, daí de novo, linhas e ponto e vírgula, colunas, que eu estou querendo passar para ele. Ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele a nossa função lambda. Vou dar um enter aqui, fica mais claro de novo. Lambda, abre parênteses, de novo, linha, coluna, ponto e vírgula. E nele eu vou passar assim, eu vou usar a função escolher, onde eu vou passar para ele um valor aleatório, entre 1 e 4, por exemplo, que a gente vai ter as cores ali da nossa bandeira e vou passar a lista para ele. Então eu vou fazer assim, ó, escolher, abre parênteses, devo passar aqui, aleatório, vou passar aqui, vou até dar um Alt Enter para ir quebrando aqui, fica mais claro para você, ó. Aleatório entre 1.4, tá? Então ele vai escolher um número aleatório entre 1 e 4, fecha parênteses, e agora eu vou passar para ele os dados que eu tenho ali. Então eu vou passar os parâmetros, que vão ser os valores que vão ser escolhidos. Vou botar aqui, azul, por exemplo, verde, branco, amarelo, ok. Então são essas cores. Ele vai escolher um número aleatório entre 1 e 4 e depois desses números ele vai vir aqui e vai retornar então dessa lista um desses 4 valores. Vou fechar parênteses, fecha de novo e fecha o último lá e vou dar um Enter. E olha o que nós temos agora então. Amarelo, verde, branco, azul, tudo aleatório. Vou dar um F9 e você nota que então que ele vai mudando, alterando entre eles, né? Essas cores que eu coloquei aqui eu fiz com formatação condicional, tá? Se você quiser saber como eu fiz, eu só vim aqui e coloquei formatar apenas células que contêm o valor da célula igual a azul. E daí mudei a cor aqui para azul de preenchimento, mesma coisa eu fiz para todos, apenas duplicando ali, tá? Então ficou aqui as cores da bandeira, gerando automaticamente. E se eu mudar a quantidade de linhas, ele vai mudando então esses valores aqui para a gente também, a quantidade que eu quiser, tá bom? 4 por 10, por exemplo, ou 10 por 4, pode ser, fica melhor. Tá? E vai mudando ali. Agora vamos para um segundo exemplo aqui. Make Array. Então eu tenho aqui as imagens de todos os times que estão agora na Copa do Catar 2022. Então se eu pegar qualquer dessas imagens aqui, ó, eu vou clicar nela aqui, ela vai aparecer então a nossa imagem, por exemplo, a bandeira do Catar. Então eu gostaria de gerar uma lista com todos essas imagens deles ali sequencialmente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa lista, então, e vou montar da seguinte forma. Vou botar aqui, então, de novo, make array, vou aumentar isso aqui. Fica melhor para você ver. Igual make array, abre parênteses, e nesse make array, de novo, então, como são 32 times, eu nem vou colocar parâmetros, eu só vou passar direto. 4 por 8. Então, 4 linhas por 8 colunas. Poderia ser o contrário também, não importa. Ponto e vírgula. E agora o que eu vou passar para ele? Eu vou passar para ele, então, uma lista onde eu vou dizer
fazer uma sequência de 1 até 32, e depois vou fazer então o uso da função imagem, que também já falamos aqui no guia do Excel, para retornar cada uma dessas imagens. Vamos lá então. Então eu vou passar assim, ó. Vou passar lambda, abre parênteses, e agora eu vou passar linha, ponto e vírgula, coluna, ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele assim, ó, imagem, a partir de, vou passar aqui, vou dar um Alt Enter para ficar melhor para você ler de novo, imagem, e aqui eu vou passar para ele assim, índice, usando a própria função índice para retornar então a informação a partir daqui de baixo. Então qual é a nossa matriz? Eu vou selecionar todos os itens que eu tenho aqui, 32 bandeiras, ponto e vírgula, e quem é o número da linha então que eu vou retornar? Vai ser linha, aqui o cálculo, né? Vou fechar aqui então, vai ficar linha vezes 8 menos 8 mais coluna, ponto e vírgula, primeira coluna. Então ele vai pegar aqui o número da linha que eu tô, por exemplo, ele tem que fazer os 8 itens, né? Todos os 8, então ele vai estar na primeira linha, vai ser, a primeira vai começar do 1, então, vai ser a primeira coluna, vai colocar o 1 mais 2 mais 3, 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, e ele vai fazer até o 8. Quando estiver na segunda linha, ele vai partir a partir do 8, porque ele vai multiplicar, então, 8 vezes o número da linha menos 8, que vai retornar, então, 8. Então, é 8 mais a coluna 1, 9, mais a coluna 2, 10, mais a coluna 3, 11, e assim por aí vai. Na segunda, ele vai começar do 16 e por aí vai, tá bom? Então, vamos colocar aqui, então, fechou parênteses, para esse daqui, fecha, fecha e fecha e fecha. Como é que eu sei que é o último? Sempre ele vai começar com a cor preta e terminar com a cor preta os parâmetros, os parênteses que eu tenho aqui. Vou dar um Enter então e vamos ver o que vai acontecer. E tá aí todas as nossas bandeiras da Copa do Mundo de 2022, geradas automaticamente então, a partir desse cálculo que a gente fez aqui, tá? Então você pode fazer também uso da função makeArray utilizando combinações com imagens, pode passar elas aqui. Então matrizes dinâmicas a gente já está usando aqui funções de índice, função de imagem, está fazendo vários usos para ela. Vamos para mais um. Nós estamos na Copa aí, vamos fazer uma coisa bem interessante agora. Então vamos ver que você tem um jogo de futebol, é muito comum, né, você ter aí jogos de futebol onde você precisa gerar as listas dos jogos. Pensando nisso, eu fiz então a lista de jogos de ida e volta e também apenas jogo único, gerando automaticamente a partir da nossa lista de times. Eu peguei os primeiros times aqui, ó, os primeiros 5 times aqui do Campeonato Brasileiro, tá, desse ano, e daí coloquei aqui Mega Copa e vamos dizer que eu vou gerar então um campeonato entre eles apenas. Para isso, eu fiz aqui uma permutação, ele vai dizer assim, permutação seria jogo de ida e volta. Significa que importa a ordem dos dados. Isso significa que eu usei a função permutação, permute, de 5 por 2, porque são 2 times, então são 5 itens, com 2 itens escolhidos. Sempre. Então, Flamengo versus Palmeiras é diferente de Palmeiras versus Flamengo, para ficar claro. E assim ele vai gerar, então, uma combinação de 20 jogos. No Campeonato Brasileiro, foram 380 jogos ao longo do último ano. Se eu colocasse aqui, por exemplo, olha, 20 times, né? Então, você teria ali os 380 jogos, tá? Então, se você colocasse aqui, ele ia gerar também para você as combinações possíveis. E na combinação aqui, você tem também, aliás, essa é a permutação, e na combinação, aí sim, não importa a ordem. Então, se eu estou carregando passageiros dentro do carro e não importar quem vai dirigir, daí isso vai ser assim, entendeu? Vamos dizer que tem 5 pessoas ali e não importa a ordem. Então, seria dessa forma. Por exemplo, Flamengo versus Palmeiras é a mesma coisa que Palmeiras versus Flamengo, porque o jogo vai ser jogado ali no campinho. Então, não importa, não tem time da casa. Tá? Para ficar claro. Então, vamos fazer dessas duas formas aqui, usando justamente o makeArray. Vamos lá, então? Essa aqui vai precisar de um pouquinho mais de concentração para você entender certinho, mas eu vou mostrar bem passo a passo, porque a função ela é pequena para você montar, tá bom? Então, inicialmente, vamos começar aqui. Começar ela, abrir um pouquinho mais aqui, tá bom? E agora vamos fazer assim, ó. Igual, makeArray, deixa eu colocar aqui, alinhado para ficar melhor para você ler. makeArray, abre parênteses, e nele eu vou passar então a quantidade de valores que eu tenho aqui na nossa tabela. Tá? Eu vou passar o número de linhas e o número de colunas para ele, porque ele vai pegar todas elas. Conte.valores, quantas linhas vai ser? Essa quantidade de linhas. Ponto e vírgula. Quantos valores
Quantas colunas vai ser? Conte.valores. Também vai ser essa mesma quantidade de valores que eu tenho ali. Ponto e vírgula. E agora eu vou passar para ele, então, o lambda, onde eu vou fazer o cálculo. Eu vou passar assim, ó, lambda, abre parênteses. Eu vou passar, então, A e B para ficar mais fácil, né? Linha e coluna, linha é A e coluna é B. Ponto e vírgula, onde eu vou colocar assim, se A, que é igual a esse aqui, ó, primeira linha, no caso, A igual a B, ou linha igual a coluna, então 1 dividido por 0. Eu vou retornar deliberadamente um erro, porque ele vai pegar um item por item, vai pegar Flamengo e Flamengo, então ele vai pegar montando. Não tem como Flamengo jogar Flamengo, então eu quero que retorne um 0, um erro. Isso aí vai botar Flamengo e Palmeiras, daí pode. Daí Flamengo Internacional, aí pode, ele vai montando. Então, se for igual, erro. Se não, ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui e vai retornar então o número daquele time que a gente tem lá. O time que a gente tem lá. Então ele vai botar assim, ó, ponto e vírgula, índice, e aqui a gente vai passar para ele qual é a nossa matriz. No caso da nossa matriz ali vai ser, então, o nosso valor, nosso tabela time. Tabela time. E quem eu vou passar para ele, então, vai ser a linha. E a linha, certo? Então, se não for, eu quero que ele retorne, então, a linha. A partir daquele item aqui, ó. Ele vai vir que vai retornar aquele item, tá? Ele vai pegar item a item ali. Fechou? Que é o número da linha. Lembrando que o A é o número da linha e está pegando aqui o número da linha que nós temos aqui. Fecha parênteses. E agora eu vou fazer um e-comercial. Opa! E-comercial. Cadê o espaço ali? E-comercial. X. E agora eu vou botar aqui, então, versus, né? No caso ali. Versus. Vou botar o e-comercial no final de novo ali. E aqui eu vou colocar, então, índice novamente. Só que pegando pela coluna agora. Então eu vou botar assim, ó. Índice. Abre parênteses, de novo, a tabela de novo aqui, tabela, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar, então, a B, ou seja, a coluna, de onde ele está pegando a informação, B, ok? Fecha parênteses, fecha de novo e fecha de novo, tá? Então, dá um Enter, e olha só o que aconteceu. Ele veio e montou os jogos, então, só que deu div, deu Flamengo e Palmeiras, deu tudo certo. Só que o problema é que ele está tudo bagunçado, está tudo num formato que eu não quero. Então eu gostaria de colocar tudo numa coluna só. Como é que eu faço isso? Para fazer para uma coluna só, basta eu fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, já até falei, ó, uma coluna só é para call. Então eu vou fazer assim, a função para call, e ele vai converter toda essa matriz numa matriz só, numa coluna só, ou quantas eu quisesse. Ponto e vírgula, e aqui está o interessante. Esse parâmetro é interessante. Tá vendo aqui? Ignorar, ó, manter todos os valores, ignorar espaço em branco, ignorar erros e ignorar espaços em branco e erros. Eu vou colocar esse 3 aqui, ó, e o que vai acontecer é que aqueles div vão tudo sumir. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter e ali tá todos os nossos jogos. Flamengo e Palmeiras, Flamengo Internacional, Flamengo e Fluminense, todos eles sem repetição, retornando então 20 itens, exatamente o 20 que a gente tem aqui, montado através então de uma única fórmula, tá? Usando para isso o make array. Então agora vamos fazer aqui mais umas coisas para ficar mais legal ainda o nosso trabalho. E aqui nós vamos usar mais algumas funções bem interessantes. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a nossa função de imagem que eu tenho aqui e vou pegar aqui qual é o time. Para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui então, alinhar aqui então à esquerda para ficar melhor para você ler. E aqui eu vou botar então igual. É só lembrando, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais, se inscreva no canal, tá? Isso nos ajuda muito a crescer o canal, estamos chegando em 100 mil e eu estou muito feliz com isso. Então vamos lá. Então primeiro que a gente vai fazer é fazer uma imagem. E vou fazer aqui proc_v. Quem eu vou buscar, né? Então imagem, e eu estou buscando um valor da onde? Em algum lugar. Da onde eu vou buscar? Eu vou usar a função texto antes. Olha quantas que você está aprendendo hoje. O texto antes, ele faz, então, o texto antes de um delimitador. Então, a gente vai pegar o texto antes do X. Vou pegar aqui o item, vou pegar o delimitador, tem que ser maiúsculo, tá? Igual que estava lá, espaço ali, certinho. Só isso, tá? Só isso aí. Fecha parênteses. E aonde eu estou procurando, então? Ponto e vírgula. Aonde ele está procurando? Aqui. Qual é a coluna que eu quero retornar? A2. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Lembrando que eu estou usando
aqui PROC-V, mas não precisava ser o PROC-V, podia ser outro. Dei um Enter e está ali a nossa imagem. Feito isso, então agora eu vou vir aqui, pegar o F9 aqui, vou selecionar todos os itens que eu tenho aqui, dar um Enter e está ali. Todos os nossos times. Só vou alinhar ele aqui, tá tudo ótimo, perfeito. Vou pegar esse aqui de novo e vou colocar no visitante. Só que ao invés de texto antes, que está aqui, ó, tá pegando então o primeiro time lá, eu quero texto depois. Depois. Que vai pegar então um texto depois naquele parâmetro, aquele X que a gente tem ali, ó. Vou dar um Enter aqui e tá ali. Pegou então o time da casa, visitante. Flamengo e Palmeiras, Flamengo Internacional, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Flamengo e por aí vai. Lembrando que esses aqui são jogos de ida e volta. Então tá prontíssima a nossa tabela, inclusive com as bandeiras dos times. Agora, como é que a gente faz para tirar então uma combinação? Ou seja, jogo único. Como é que eu faço então jogo único para todos eles? Para combinação, então não vai importar a ordem, como eu disse. Não importa se é Flamengo, Palmeiras ou Palmeiras e Flamengo, porque é um campo neutro, como se fosse. Então como é que eu faço? Vou fazer assim, ó. Então para isso nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para ele então aqui, ó, igual único, ser um pouquinho diferente. Vou abrir um pouquinho, vou passar mais para cá. Vou deixar na tela apenas o que a gente vai usar. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e vou dividir esse texto aqui, vou classificá-lo para que a gente possa então ter Flamengo e Palmeiras e Flamengo igual. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Porque a ordem aqui não importa. Para ficar mais claro. Eu vou passar aqui então, classificar e dividir texto. Deixa eu passar direto só dividir texto, só para você ver primeiro como é que fica. Dividir texto, então eu vou passar esse texto aqui e eu vou separá-lo a cada X, espaço com X, tá? Que é o vezes ali, versus. Então eu vou passar aqui o delimitador dele, vai ser o X maiúsculo, espaço. Fecha parênteses. O que vai acontecer, então, isso vai separar em colunas ali, ó. Flamengo e Palmeiras. Ótimo. Agora o que eu quero? Eu quero classificar isso aqui, classificar por ordem alfabética. Então eu vou passar para ele aqui, ó, classificar, abre parênteses, por ordem. Isso é importante aqui, ó. Vou passar índice de classificação? Não. Vou passar ordem de classificação? Não. Vou passar isso aqui? Não. Então eu vou passar por col. Então eu quero fazer uma classificação por coluna. Sim, eu quero. Então eu vou passar aqui verdadeiro neste último parâmetro. Fecha parênteses. Agora nós temos Flamengo e Palmeiras e, arrastando um pouco para baixo, você vai ver que nós temos Flamengo e Palmeiras novamente. Olha aqui. Nós temos novamente Flamengo e Palmeiras, justamente porque a ordem não importa, certo? Então a gente pegou e separou esses dados e a gente fez então essa conversão para que eles aparecessem desse jeito, então, classificados. A partir disso, então, a gente vai montar a nossa informação do jeito que a gente quer, por linha, tudo de uma vez só, e vamos juntar esse texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, agora eu já separei, agora eu vou unir esse texto. Para isso, eu vou usar, então, a função unir texto, abre parênteses. Quem é o delimitador? X maiúsculo, né? Exatamente como estava antes. Tá? Ponto e vírgula, ignore empty. Deixa eu ver. Delimitador, tá certo. Delimitador, passar aqui ponto e vírgula, ignore empty, e aqui o texto, tá? O último parâmetro é o texto, que é esse aqui de baixo. Opa. O último parâmetro é o texto que está ali embaixo. Ok. E aqui eu vou passar, então, fecha parênteses, dá um enter. Então, agora nós temos novamente Flamengo e Palmeiras, e aqui embaixo nós temos de novo Flamengo e Palmeiras. Perfeito. Ok? O que a gente precisa agora é juntar essa informação toda. Como assim juntar? Perceba, não dá para eu pegar e aplicar isso direto em todos aqui de uma vez. Ele vai dar problema, ele vai juntar tudo numa linha só, e não é o que eu quero. Eu quero por linha fazer isso, por linha. Para isso, eu vou usar então a função byRaw para a gente fazer isso. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, dá um Enter, e agora para cada linha ele vai fazer isso. Vou fazer com byRaw. Se você tiver interesse em aprender mais a respeito de byRaw, tem aqui dentro do guia do Excel. Tem bastante conteúdo, inclusive uma super live, a respeito apenas dessa função, que é tão interessante dentro do Excel. Aqui eu vou passar de forma mais resumida. Então, byRaw ela vai fazer por linha de uma matriz. Quem é a nossa matriz? É essa matriz aqui, F9, cerquilha. Então, ele está passando para cada linha dessa matriz ali, faça isso aqui. Ponto e vírgula, qual é a nossa função? Então, eu vou passar uma função lambda, abre parênteses. Quem vai ser a nossa matriz? Eu tenho que passar um nome para ele, por exemplo, A. Então, F9 vai ser, então, esse A. E todo esse texto que está aqui, ó, vou até identar para você ver. Tudo isso aqui está dentro da nossa função lambda.
a nossa função lambda está sendo passado esse A, e aqui simplesmente eu vou vir aqui, vou mudar esse A aqui embaixo. Só isso, tá? Então, dentro do nosso cálculo de lambda, eu estou fazendo esse cálculo aqui, e aqui eu mudei, ao invés de F9, agora ele está pegando esse F9 cerquilha para cada linha. Fecha parênteses e fecha de novo, dá um Enter, e agora nós temos ali Flamengo, Palmeiras, tudo num lugar só, automaticamente. Mas ainda não tirou, né? Tá exatamente igual ao outro. Sim, tá igual, só que tá invertido, tá junto, né? A única coisa que eu vou fazer aqui, então, é a gente tirar, então, o nosso texto. Nós vamos tirar agora todos aqueles que estão duplicados. Para isso eu vou passar aqui, então, único, abre parênteses, fecha ao final, dá um Enter e pronto. A nossa lista agora de jogo único tá pronta, olha. 10 itens, tá? Então a gente teve que expandir, separar, colocar em ordem, depois junta de novo e depois classifica e daí coloca ali o único e pronto, tá bom? Todos os jogos aqui, separadinhos. Agora a gente pode, de novo, vir aqui só para ficar igual. Posso pegar esse de imagem aqui, e em vez de F9 cerquilha, eu vou pegar então a partir daqui e pronto. Tá ali o nosso time, mesma coisa para o outro. Então eu vou pegar esse aqui e agora eu vou colocar aqui e vou selecionar de novo o nosso time aqui da direita. E tá ali todos os jogos de todos os times com um jogo único e também ali com todos os jogos ida e volta. Ao longo desse vídeo você viu como nós podemos usar a função MakeArray e também muitas outras funções de matrizes dinâmicas que nós utilizamos em conjunto para resolver problemas de verdade da vida real. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do Método Master, que é uma formação profissional pensada no mercado de trabalho, pensada para você se destacar, para você conseguir uma promoção e um novo emprego, destacar, ser um analista, um melhor coordenador, um melhor gerente. Serve para qualquer área de qualquer empresa, com certeza, o nosso Excel. E ali, pensando nisso, nós criamos então desde Excel básico até o VBA. Então não importa em qual nível que você está de Excel, você vai conseguir e vai aprender. Principalmente que a gente também prima muito pela didática ali. Então você tem Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, Excel financeiro, HP12C, lógica de programação e VBA, e ainda o super curso de dashboards. Você tem então no total 6 cursos, todos com certificado, prova para garantir que você merece o certificado, logicamente, com 84 horas de vídeo, acesso vitalício a todos os cursos. E sempre tem novos cursos que você vai também receber sendo nosso aluno. Sendo antigo aluno, novo aluno, você vai acabar recebendo também, porque é uma formação profissional, uma formação master, pensada em estar sempre atualizada com o mercado de trabalho, atualizada com as novas funções Excel e também novos recursos. Agora a gente está criando um novo curso de Power Query que também vai ser adicionado a essa formação master. Aproveite porque nós estamos aí na Black Friday até a sexta-feira, então é a nossa chance que nós damos aí para você comprar pelo menor preço do ano. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, até a próxima.